Você já parou para pensar quem será capaz de restaurar a tradição perdida na Igreja Católica? Quem são os homens que Deus pode estar preparando neste exato momento para trazer de volta o vigor e a fidelidade da fé católica? E se eu te dissesse que existem 5 nomes poderosos, conservadores e profundamente espirituais, capazes não apenas de reacender a chama da tradição, mas também de desafiar o mundo moderno com coragem e verdade? Neste vídeo, você descobrirá quem são esses cardeais que carregam consigo a esperança da restauração, a defesa corajosa da tradição e a capacidade de mudar o futuro da Igreja. A tradição não é apenas memória, é vida. Não é apenas passado, mas a bússola que aponta para o futuro eterno. Mas quem são esses 5 homens? Por que eles podem ser os escolhidos por Deus para esta grande missão? Como suas histórias, decisões e ensinamentos podem influenciar diretamente a sua vida espiritual e a da Igreja inteira? Neste vídeo, revelarei a você os nomes, as virtudes e os desafios desses cardeais que podem marcar profundamente o destino do catolicismo nas próximas décadas. Assista até o fim para compreender a força espiritual por trás destes homens escolhidos e, quem sabe, reconhecer um sinal divino para os tempos difíceis que vivemos. Cardeal Robert Sarah, a voz profética da África. Jornada começa com o cardeal Robert Sarah, um dos nomes mais conhecidos e respeitados no mundo católico, por sua firme defesa das tradições milenares da Igreja. Vindo da distante Guiné, Sarah é muitas vezes chamado de a voz profética da África, trazendo à Igreja uma perspectiva profundamente espiritual, simples e cheia de coragem. O que faz deste cardeal uma figura tão especial? Sua vida é um testemunho vivo de fidelidade à doutrina católica, da defesa rigorosa da liturgia tradicional e de uma visão clara sobre os perigos da secularização. Sarah já afirmou com vigor: uma igreja que esquece sua tradição é uma igreja que esquece Cristo. Imagina só o impacto espiritual de um papa como Sarah. Você consegue perceber como um líder com essas virtudes poderia influenciar diretamente a sua própria vida espiritual e de milhões de fiéis pelo mundo? Ao longo deste vídeo, você descobrirá como cada nome apresentado, começando por Sarah, pode ser um sinal concreto da restauração espiritual e moral pela qual tantos têm orado e esperado. Será ele o próximo líder escolhido por Deus? Cardeal Raymond Burke, o defensor da doutrina. O segundo nome é o do americano cardeal Raymond Leo Burke, conhecido mundialmente como o guardião implacável da pureza doutrinal. Mas por que Burke gera tanta admiração entre os fiéis mais tradicionais? O que torna suas posições tão fundamentais para a restauração da Igreja? Burke sempre enfatizou que o maior ato de misericórdia é proclamar a verdade com amor e clareza. Sua posição firme sobre temas como a defesa da família tradicional, o respeito absoluto à vida desde a concepção e a reverência profunda à liturgia católica clássica, o colocam no centro de uma intensa batalha espiritual e cultural. Se Raymond Burke fosse eleito Papa, como você acha que isso afetaria diretamente a sua fé e a da sua família? Já imaginou o vigor espiritual e a clareza doutrinal restaurando milhares de corações aflitos e confundidos pelas incertezas do nosso tempo? Fique comigo até o fim, porque cada cardeal aqui revelado traz uma resposta e uma promessa divina para tempos tão difíceis quanto os que vivemos hoje. Cardeal Gerhard Müller, o guardião da fé. Nosso terceiro nome é o respeitado cardeal alemão Gerhard Müller, uma figura cuja voz ecoa com autoridade e clareza em tempos de profunda confusão doutrinal. Müller não é apenas um teólogo brilhante,
Ele é conhecido mundialmente como o guardião da fé, justamente por seu papel corajoso na defesa da ortodoxia católica. Mas qual é o segredo por trás da força espiritual deste cardeal? Müller sempre defendeu que a Igreja não pode adaptar-se ao mundo perdendo a sua essência. Ao contrário, ela deve converter o mundo através da verdade eterna de Cristo. Em suas próprias palavras, a verdade não é uma moda passageira, mas uma luz que nunca se apaga. Imagine como sua vida espiritual pode ser impactada por um líder como Müller, alguém que reafirma sem medo a fé autêntica diante dos desafios modernos. Como seria ter um Papa que insiste em proteger a Igreja contra as tempestades da secularização? Cardeal Malcolm Ranjith, o restaurador da liturgia. Agora, viajamos ao Oriente para apresentar o quarto nome desta poderosa lista, o Cardeal Malcolm Ranjith, do Sri Lanka. Pouco conhecido por muitos, mas amado profundamente por aqueles que buscam um retorno sincero à beleza e à sacralidade da liturgia tradicional. Mas o que torna Ranjith tão especial para os tempos atuais? Este cardeal tem sido incansável ao recordar à Igreja que a liturgia não é apenas um ritual, mas a própria experiência viva do céu na terra. Em suas palavras profundamente inspiradoras, ele diz: quando perdemos o respeito pela liturgia, perdemos o respeito pelo próprio Deus. Já imaginou como seria sua experiência espiritual com uma igreja restaurada em sua liturgia, onde cada missa é celebrada com reverência, mistério e profunda adoração? Como sua fé poderia ser renovada se um homem com essa visão espiritual fosse escolhido por Deus como o próximo Papa? Permaneça atento, pois ainda falta revelar o quinto nome desta lista, talvez o mais surpreendente e inesperado de todos, o líder silencioso da Europa Oriental. Chegamos agora ao quinto nome desta lista extraordinária, o cardeal húngaro Péter Erdő, um líder silencioso, porém poderoso, que pode surpreender o mundo católico. Mas quem é este homem discreto e por que ele merece estar nesta lista? Erdő, arcebispo de Budapeste, é respeitado por sua profunda humildade, sabedoria teológica e capacidade de diálogo sem comprometer a verdade católica. Sua liderança combina firmeza doutrinal com compaixão pastoral. Erdő defende com clareza: não precisamos adaptar o Evangelho ao mundo moderno, precisamos adaptar o mundo ao Evangelho. Já imaginou o que um Papa como Péter Erdő poderia significar para você, especialmente em tempos onde tantas pessoas buscam clareza espiritual e segurança doutrinal? Como seria sua vida espiritual com um líder que fala pouco, mas cujas palavras têm o poder de transformar corações? Permaneça comigo, porque estamos chegando ao momento mais importante deste vídeo. Entender como todos esses nomes são sinais espirituais para a Igreja neste exato momento. A esperança que renasce, um chamado à fidelidade. Agora que conhecemos esses 5 nomes extraordinários, surge uma pergunta inevitável. Será que Deus está preparando a Igreja para um novo renascimento através deles? Cada um desses cardeais carrega em si não apenas a força de um líder, mas o peso de uma missão espiritual: restaurar a tradição, reacender a fé, proteger a verdade imutável do Evangelho. Eles não são apenas candidatos humanos, são, para muitos fiéis, sinais de esperança em meio à tempestade da confusão moderna. Mas a verdadeira restauração não começa apenas em Roma, ela começa em cada coração fiel que decide hoje viver a fé autêntica, a tradição viva e a doutrina verdadeira da Igreja. Você já pensou que a mudança que tanto desejamos no mundo pode começar com a sua fidelidade silenciosa, com a sua oração perseverante, com a sua coragem de permanecer firme na fé, mesmo quando tudo ao redor parece ruir? Estamos diante de uma encruzilhada espiritual. E a pergunta que permanece é:
Estaremos nós prontos para apoiar com nossa oração e nossa vida aqueles que Deus está preparando para liderar sua igreja na verdade e na santidade? Os nomes que apresentamos aqui, Cardeal Sarah, Cardeal Burke, Cardeal Müller, Cardeal Ranjit e Cardeal Erdo, não são apenas figuras públicas. Eles representam uma chama viva que Deus mantém acesa para que a igreja nunca perca sua identidade, sua tradição e sua missão. Cada um deles nos ensina com sua vida e testemunho que a verdadeira renovação da igreja não virá de concessões ao mundo moderno, mas da fidelidade absoluta a Cristo e a verdade eterna que Ele nos confiou. A igreja é como uma nave em meio a uma grande tempestade. E nestes tempos sombrios, mais do que nunca, precisamos de capitães firmes, ancorados na fé, iluminados pela tradição e impulsionados pela coragem sobrenatural. Mas lembre-se, não basta esperar que apenas os grandes líderes façam sua parte. Você também é chamado. Seu coração, sua família, sua vida devem ser pequenas fortalezas de fé, tradição e esperança viva. O futuro da igreja passa também pela sua fidelidade hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, comente. Que Deus nos abençoe. Assim saberei que você faz parte dessa corrente de oração e esperança que não será vencida. Curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa reacender a chama da fé. Inscreva-se no canal para caminhar conosco e ser fortalecido a cada nova mensagem. E nunca se esqueça, a verdade liberta, a fé sustenta e a esperança nos conduz ao céu. Que Deus te abençoe e te fortaleça para ser luz neste mundo que tanto precisa de coragem e fidelidade.